Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Quinta-feira, feriado, 8 de junho. Quem tá acordando mais tarde hoje? Quem deixou pra dormir um pouquinho mais? Quem tá de folga até domingo? Tô sabendo que tem cidades por aí, principalmente aqui no interior do estado de São Paulo, que é um feriadaço. Corpus Christi, aniversário da cidade? Gente, uma semana de folga, que maravilha, para quem pode. Para quem não pode, um ótimo dia de trabalho para vocês. Que seja proveitoso e que o momento do descanso também seja muito agradável. Vamos lá? Para as Brumas de Avalon? A Senhora da Magia, livro 1. Muito obrigada pelos likes, muito obrigada pelas curtidas, muito obrigada pelos comentários. Peço desculpas, na semana passada o YouTube não subiu o capítulo 4 e eu tive que subir de novo. Obrigada, Mara, por ter avisado. Bom, vamos lá. Quem está gostando da leitura, por favor, deixa o seu curtir, o seu joinha, deixa o seu comentário. Quero saber as impressões de vocês sobre as leituras que eu estou fazendo. Quem puder, se inscreve no canal. Um grande beijo para vocês e vamos começar. Capítulo 8. À véspera do solstício de inverno, o tempo voltou a mudar e a melhorar. A neve derreteu-se durante todo o dia e ficou pingando. As estradas transformaram-se em lamaçais, e a serração depositou-se mansamente no mar e no pátio do castelo, de modo que as vozes e os sussurros pareciam ecoar interminavelmente, quando alguém falava. Durante algum tempo, no princípio da tarde, o sol aparecia e Igraine saiu ao pátio pela primeira vez, desde que adoecera. Sentia-se recuperada agora, mas estava ansiosa, como todos, pelas notícias. Uther havia jurado que chegaria na noite do dia de Todos os Santos. Como seria isso possível com o exército de Gorló a barrar-lhe o caminho? Passou o dia calada e distraída, e foi até mesmo rude com Morgana, que corria como um animalzinho selvagem, alegre com a liberdade, depois do frio e da prisão imposta pelo inverno. Não devo ser áspera com minha filha, porque meu pensamento está voltado para o meu amante, pensou Igraine, e irritada consigo mesma, chamou Morgana e deu-lhe um beijo. Sentiu, porém, um calafrio ao pousar os lábios no rosto macio. Sua feitiçaria proibida, alertando Uther sobre a emboscada de Gorló, poderia ter condenado à morte o pai daquela criança. Mas não. Gorló traíra o grande rei. Nada que Igraine fizesse ou deixasse de fazer teria importância. Gorló era um homem marcado para morrer, e devido à sua traição merecia isso. A menos que agravasse a traição, matando o homem encarregado por Ambrósio, o rei a quem Gorló jurara a fidelidade da defesa de toda a Bretanha. O padre Columba procurou-a, insistindo em que ela proibisse os criados de fazerem as fogueiras de solstício de inverno. E a senhora deveria dar o bom exemplo indo à missa hoje à noite, sugeriu ele. Faz muito tempo, minha senhora, que recebeu os sacramentos. Estive doente, respondeu ela com indiferença. E quanto aos sacramentos, creio lembrar-me de que o Senhor me deu a extrema-unção quando eu estava doente. Talvez isso tenha sido um sonho, pois sonhei muitas coisas. Muitas, realmente, disse o padre. Coisas que nenhuma mulher cristã deveria sonhar. Foi em respeito ao seu Senhor que lhe ministrei a extrema-unção, mesmo sem ter se confessado para recebê-la de maneira condigna. Sim, eu sei que não foi por mim que o fez, murmurou Igraine com uma leve contração nos lábios. Não tenho a pretensão de fixar limites à misericórdia divina,
continuou o padre, e Igraine entendeu a parte não formulada da frase. Ele preferia errar, se necessário, por excesso de misericórdia, porque Gorló se preocupava com essa mulher, e deixar a Deus a tarefa de castigá-la, como sem dúvida seria feito. Por fim, Igraine concordou em ir à missa. Por menos que gostasse da nova religião, Ambrósio era cristão. O cristianismo era a religião das pessoas civilizadas da Bretanha, e inevitavelmente o seria cada vez mais. Uther o adotaria publicamente, quaisquer que fossem as suas opiniões pessoais. Na realidade, elas não a conhecia. Não tivera oportunidade de saber o que pensava sobre as questões de consciência. E chegaria algum dia a saber. Ele jurou que viria no solstício de inverno. E Igraine baixou os olhos, procurando prestar atenção à missa. A noite chegou e Igraine estava na cozinha falando com as servas quando ouviu uma agitação no extremo do promontório, o som de cavaleiros e depois um grito no pátio. Jogou o manto sobre os ombros e correu para fora, com Morgause atrás dela. No portão do pátio do castelo estavam homens com mantos romanos, como Gorló usava, mas os guardas barraram-lhes o caminho com suas longas lanças. Meu senhor, o duque de Gorló deixou ordens. Ninguém pode entrar no castelo em sua ausência. Um dos homens, no centro do grupo de recém-chegados, ficou ereto, imensamente alto. Sou o Merlin da Bretanha, disse, sua voz poderosa ressoava em meio à escuridão e à cerração. Abram caminho, homens. Ousam negar-me passagem? Os guardas recuaram numa deferência instintiva. Mas o padre Columba deu um passo à frente num gesto imperativo de recusa. Eu lhe nego passagem? Meu senhor o duque da Cornualha disse especificamente que você, velho feiticeiro, não pode entrar aqui em momento algum. Os soldados espantaram-se, e Igraine, apesar de indignada, padre estúpido e intrometido, admirou-lhe a coragem. Não era fácil desafiar o Merlin de toda a Bretanha. O padre Columba segurou a grande cruz de madeira que lhe pendia na cintura. Em nome do Cristo ordeno-lhe que se vá. Em nome de Deus volte para o reino das trevas de onde veio. A risada clara de Merlin ecoou pelas paredes. Bom irmão em Cristo, seu Deus e o meu Deus são a mesma coisa. Você realmente acha que eu desapareceria com o seu exorcismo? Ou acha que sou algum maléfico espírito das trevas? Não, a menos que você considere a caída da noite de Deus como o advento das trevas. Não venho de nenhum reino mais sombrio do que o país do verão e, veja, estes homens comigo trazem o anel de sua graça, o duque da Cornualha. Veja. A luz da tocha faiscou, quando um dos homens encapuzados estendeu a mão nua. No dedo indicador brilhava o anel de Gorló. Agora deixe-nos entrar, padre, pois não somos espíritos malignos, e sim mortais cansados e com frio que percorreram um longo caminho. Ou teremos de fazer o sinal da cruz e uma oração para provar-lhe isso? Igraine deu um passo à frente, umedecendo os lábios com a língua, devido ao nervosismo. O que estava acontecendo? Como poderiam ter o anel de Gorló a menos que fossem mensageiros dele? Certamente algum dos homens teria se dirigido a ela. Não viu ninguém que conhecesse. Nem Gorló teria escolhido Merlin para seu mensageiro. Estaria ele morto então, e era a notícia de sua morte que assim lhe traziam? Falou abruptamente numa voz áspera. Deixe-me ver o anel. É verdadeiro ou trata-se de uma falsificação? É realmente o seu anel, senhora, disse uma voz conhecida, e Igraine, inclinando-se para ver o anel à luz da tocha, viu também mãos familiares, grandes, largas e calejadas, e acima dela aquilo que só vira na visão.
Em torno dos braços peludos de Uther, tatuadas em azul, enroscavam-se 2 serpentes, uma em cada pulso. Teve a sensação de que seus joelhos iam dobrar-se e que ela cairia nas pedras do pátio. Uther jurara: irei no solstício de inverno. E viera, usando o anel de Gorló. Meu senhor e duque, disse o padre Columba impulsivamente, dando um passo à frente, mas Merlin levantou a mão silenciando-o. Silêncio! O mensageiro é secreto. Fique calado. E o padre recuou, intrigado mas obediente, julgando que o homem envolto pela capa fosse Gorló. Igraine fez uma reverência, ainda lutando contra a descrença e o espanto. Senhor, entre. Uther, ainda escondendo o rosto no manto, estendeu a mão que trazia o anel e agarrou seus dedos. Estavam gelados, mas a mão dele era quente e segura, e deu-lhe firmeza, enquanto entravam no saguão. Igraine procurou tranquilizar-se, falando coisas banais. Deseja que mande vir vinho ou comida? Em nome de Deus, Igraine, dê um jeito de ficarmos a sós. O padre tem olhos vivos, mesmo no escuro, e quero realmente que se pense que é Gorló quem está aqui, murmurou junto de seu ouvido. Tragam comida e cerveja para os soldados e o Sr. Merlin. Tragam-lhe também água para se lavarem e tudo o que precisarem. Falarei com meu senhor em nossos aposentos. Mandem levar vinho e comida para lá imediatamente. Os criados correram em todas as direções para cumprir suas ordens. Merlin entregou o manto a um deles e colocou com cuidado sua harpa em um dos bancos. Morgause chegou até a porta, olhando ousadamente para os soldados. Seus olhos caíram sobre o vulto alto de Uther, e ela fez uma reverência. Meu senhor Gorló, bem-vindo, irmão querido, disse aproximando-se dele. Uther fez um leve gesto contendo-a, e Igraine colocou-se rapidamente à frente dele. Pensou preocupada. Isso é absurdo. Mesmo envolto pelo manto, Uther se parece tanto com Gorló como eu. O senhor Gorló está cansado, Morgause, e não se sente com disposição para conversas infantis. Leve Morgana para o seu quarto e fiquem lá. Ela dormirá com você esta noite. Franzindo as sobrancelhas aborrecidas, Morgause apanhou Morgana e ambas subiram as escadas. Acompanhando-as a uma boa distância, Igraine tomou a mão de Uther e segurou-a enquanto subiam. O que estaria acontecendo? Qual a razão de tudo aquilo? Seu coração batia tão forte que pensou que ia desmaiar quando entrou no quarto que ela compartilhava com Gorló e fechou a porta. Os braços de Uther estenderam-se para envolvê-la. Retirou o capuz e ficou ali de pé, com o cabelo e a barba úmidos da cerração e os braços estendidos para ela. Igraine não se aproximou. Senhor meu rei, o que é isso? Por que pensam que sois Gorló? Uma pequena mágica de Merlin, disse Uther. Sobretudo uma questão de capa e anel, mas um pouco de encantamento também. Mas nada que não se descobrisse se me vissem à luz do dia ou sem manto. Sei, porém, que você não foi enganada e eu não esperava isso. É uma aparência, não uma visão. Eu jurei que viria no solstício de inverno, Igraine, e cumpri minha palavra. E não ganho nem um beijo por isso, por todo o meu esforço? Ela aproximou-se, tirou o manto de Uther, mas não se deixou tocar. Senhor meu rei, como o anel de Gorló veio parar em vossa mão? O rosto dele endureceu-se. Isto? Eu o cortei da mão dele em combate, mas o perjuro voltou-me às costas e fugiu. Não me entenda mal, Igraine. Venho porque tenho direito, e não como um ladrão em meio à noite. Essas aparências são apenas para poupar sua reputação aos olhos do mundo. Eu não gostaria que minha esposa prometida fosse chamada de adúltera. Mas venho porque tenho direito. A vida de Gorló me pertence. Ele tinha Tintagel como vassalo, jurado de Ambrósio Aureliano,
Esse juramento me foi renovado e seu marido não o cumpriu. Sem dúvida você compreende isso, não é, Igraine? Nenhum rei pode tolerar que seus homens, que lhe juraram fidelidade, faltem a esse juramento impunemente e empunhem armas contra ele. Ela inclinou a cabeça, reconhecendo-lhe a razão. Ele já me custou o trabalho de 1 ano contra os saxões. Quando partiu de Londínio com seus homens, não pude me opor. Tive de fugir e deixar que pilhassem a cidade. Meu povo, a quem jurei defender. Seu rosto estava duro. Posso perdoar Lote, que se recusou a prestar juramento. Tenho contas a acertar com ele, na verdade, e se não fizer a paz comigo, derrubá-lo-ei do trono e o enforcarei. Mas não é perjuro, nem traidor. Eu confiava em Gorló. Ele prestou juramento e foi perjúrio, deixando em ruínas a obra que Ambrósio passou a vida construindo e com tudo a refazer. Gorló custou-me tudo isso e venho tomar Tintagel de suas mãos. E tomarei também sua vida. Ele bem sabe disso. Tinha o rosto duro como pedra. Igraine engoliu em seco. E tomará também sua mulher por conquista de direito, como toma Tintagel? Ah, Igraine, murmurou, puxando-a para si com ambas as mãos. Eu sei bem a escolha que você fez naquela noite de grande tempestade. Se não me tivesse avisado, eu teria perdido meus melhores homens e, sem dúvida, também minha vida. Graças a você, quando Gorló me atacou, eu estava preparado. Foi então que lhe tomei o anel, e ter-lhe-ia tomado a mão e a cabeça também, mas ele fugiu. Bem sei que não restava nada mais a fazer senão isso, senhor meu rei, disse Igraine, e naquele momento bateram à porta. Uma das criadas trazia uma bandeja com comida e um jarro de vinho, e cumprimentou-o com um meu senhor, fazendo uma reverência. Mecanicamente, Igraine libertou-se das mãos de Uther, tomou a comida e o vinho e fechou a porta atrás da criada. Pegou o manto de Uther, que afinal de contas não era muito diferente do usado por Gorló, e pendurou-o na guarda da cama para secar. Depois, abaixou-se e ajudou-o a tirar as botas. Pegou a cinta da espada. Como uma senhora cumpridora de seus deveres, disse uma voz em seu íntimo, mas sabia que fizera a escolha. Era como Uther dissera. Tintagel pertencia ao grande rei da Bretanha, e a castelã também, mas de sua livre e espontânea vontade. Dera sua fidelidade à própria pessoa do rei. A criada trouxera carne com lentilhas, um pedaço de pão fresco, requeijão e vinho. Uther comeu como um faminto, dizendo: tenho andado em companhia nessas últimas luas, graças àquele traidor que você chama de marido. Essa é a primeira refeição que faço sob um teto desde o Samhain, que o padre lá embaixo me lembraria sem dúvida de chamar de Dia de Todos os Santos. É apenas o que estava sendo preparado para a ceia dos criados e a minha, senhor meu rei, e não está à altura, parece-me bastante à altura de uma ceia de Natal. Depois do que andei comendo no frio, respondeu, mastigando barulhentamente, rasgando o pão com os dedos fortes e cortando um pedaço de requeijão com sua faca. E será que não ouvirei de você outras palavras que não sejam Senhor meu rei? Sonhei tanto com este momento, Igraine, disse ele, pondo de lado a comida e olhando-a fixamente. Passou-lhe o braço pela cintura e puxou-a para junto de sua cadeira. Não tem uma expressão de amor para mim? Será que ainda é fiel a Gorló? Igraine deixou-se estreitar junto dele e disse: minha escolha já foi feita. Esperei tanto tempo, murmurou ele, puxando-a para baixo, de modo que Igraine quase se ajoelhou em seu colo e acompanhando com a mão as linhas de seu rosto. Comecei a temer que esse dia não chegaria nunca. E agora você não tem uma palavra de amor ou um olhar de bondade para mim.
Igraine, Igraine, será que sonhei, afinal de contas, que você me amava e me queria? Será que deveria ter deixado você em paz? Ela sentia frio, tremia dos pés à cabeça. Não, porque se foi um sonho, também eu sonhei. Levantou os olhos para ele, sem saber o que dizer. Não tinha medo de Uther, ao contrário do que acontecia com Gorló. Mas agora, que era chegado o momento, ficou pensando num pânico súbito como conseguira ir tão longe. Ele continuava a prendê-la com a curva do braço. Fez com que se sentasse em seu joelho e pousasse a cabeça em seu peito. Uther, segurando com sua mão grande o fino pulso de Igraine, disse-lhe: Eu não havia percebido o quanto você é frágil. Poderia quebrá-la com minhas mãos, pois seus ossos são como os de um passarinho. Fechou o dedo em volta dos punhos dela. E é tão jovem. Não sou tão jovem assim. Estou casada há 5 anos e tenho uma filha. Parece muito jovem para tudo isso. Sua filha, a menina que eu vi lá embaixo? Sim, minha filha Morgana. E de repente, Graine percebeu que ele também não se sentia à vontade, retardando o momento. Compreendeu que, apesar de seus 30 e tantos anos, Uther só conhecera mulheres fáceis e que uma mulher casta e de seu nível era novidade para ele. Sorrindo-lhe ternamente, não sabia o que fazer ou o que dizer. Acariciou as serpentes tatuadas que se enroscavam em seus pulsos. Eu não as tinha visto antes. Elas foram feitas quando fui coroado na Ilha do Dragão. Gostaria que estivesse lá comigo, minha rainha. Murmurou e, tomando-lhe o rosto entre as mãos, inclinou-o para beijá-la na boca. Não quero fazer-lhe medo, mas sonhei tanto com este momento. Trêmula, ela deixou-se beijar, sentindo que esse beijo despertava-lhe uma grande emoção. Nunca havia sido assim com o marido, e de repente teve medo outra vez. Pareceu-lhe que, com Gorló, sempre fora ousada, alheia, não participava do ato que observava com indiferença. Ela pairava acima de tudo. Agora, com o contato dos lábios de Uther, sabia que não podia manter-se distante, que nunca seria a mesma. Esse pensamento aterrorizou-a. Ao mesmo tempo, a força do desejo de Uther percorria suas veias. A mão de Igraine fechou-se em torno das 2 serpentes azuis. Eu as vi num sonho. Pensei que fosse apenas um sonho. Ele acenou com a cabeça. Sonhei com elas antes mesmo que fossem feitas, e sempre imaginei que você também tivesse algo parecido em volta de seus braços. Pegou novamente o pulso fino de Igraine e o examinou, mas eram de ouro. Ela teve um estremecimento. Realmente não fora um sonho, mas uma visão da terra da verdade. Não consigo lembrar-me de todo o sonho, continuou Uther olhando por sobre os ombros de Igraine. Apenas que estávamos juntos numa grande planície e que havia alguma coisa semelhante a um círculo de pedras. O que significa isso, minha querida? Que compartilhamos os nossos sonhos? Ela respondeu com a voz embargada, como se fosse chorar. Talvez signifique apenas que estamos destinados um ao outro, meu rei, meu senhor e meu amor. Minha rainha, meu amor. Seus olhos se encontraram de repente num demorado olhar e numa longa pergunta. Sem dúvida, o momento dos sonhos passou, Igraine. Enfiou a mão pelos cabelos dela, retirou-lhe os grampos e, deixando-os cair sobre a gola bordada e sobre o rosto, alisou seus longos anéis com mãos trêmulas. Levantou-se,
sustentando-a em seus braços. Nunca imaginara a força das mãos de Uther. Atravessando o quarto, ele deitou-a na cama. Ajoelhando-se ao seu lado, inclinou-se e beijou-a novamente. Minha rainha, gostaria que pudesse ter sido coroada ao meu lado na Ilha do Dragão. Foram celebrados ritos que os cristãos desconhecem e, sem eles, os antigos que estavam aqui muito antes da chegada dos romanos às ilhas não me reconheceriam como rei. Foi um longo caminho que percorri para chegar até lá, e parte dele, tenho a certeza, não foi pelo mundo que conheço. Isso lembrou a Igraine o que Viviane lhe dissera sobre os mundos que se separavam, distanciando-se na bruma. E ao pensar nela, recordou-se também do que a irmã lhe pedira e de como relutar em concordar. Eu não sabia. Eu era uma criança inexperiente e ignorava que todo o meu ser podia dissolver-se, rasgar-se, deixar-se arrastar. Pediram-lhe que fizesse o grande casamento com a terra como antigamente? Sei que tal pedido foi feito ao rei Brand Benwick, da Bretanha Menor, e sentiu uma súbita pontada de violento ciúme ao pensar que alguma sacerdotisa poderia ter simbolizado para ele a terra que jurara defender. Não, e não estou certo de que eu teria aceitado. Merlin disse também que ele, como todo Merlin da Bretanha, é quem jura morrer, se necessário, em sacrifício pelo seu povo. Mas isso não pode significar muita coisa para você. Você se esquece de que fui criada em Avalon, onde minha mãe era sacerdotisa e hoje minha irmã mais velha é a Senhora do Lago. Você também é sacerdotisa, Igraine? Ela sacudiu a cabeça para dizer apenas não, mas disse em lugar disso, não nesta vida. Fico pensando, e ele traçou novamente a linha das serpentes imaginárias, tocando-lhe o pulso com a outra mão. Sempre soube que tive outras vidas, pois parece-me que a vida é algo demasiado grande para ser vivido apenas uma vez e ser logo apagado como uma lâmpada, quando o vento sopra. E por que então, quando a vi pela primeira vez, senti que já a conhecia, antes mesmo de um mundo ser feito? Essas coisas são mistérios e creio que talvez as conheça melhor do que eu. Você disse que não é sacerdotisa e, não obstante, usou encantamentos suficientes para me procurar, na noite da grande tempestade, e me avisar. Talvez eu não deva perguntar mais para não ter de ouvir o que nenhum cristão deve saber. Quanto a isso... E tocou novamente as serpentes com a ponta do dedo. Se as usei antes desta vida, talvez tenha sido o motivo porque o velho, quando as tatuou em meus pulsos na noite de minha coroação, tenha declarado que eram minhas por direito. Ouvi dizer que os padres cristãos expulsaram todas essas serpentes das nossas ilhas. Como não tenho medo dos dragões, eu os uso no meu estandarte para simbolizar que estenderei minha proteção sobre esta terra, como as asas de um dragão. Neste caso, certamente sereis o maior dos reis, meu senhor. Não me chame assim, interrompeu Uther energicamente, inclinando-se sobre ela e cobrindo-lhe a boca com a sua. Uther, suspirou Igraine como num sonho. As mãos dele desceram pelo seu pescoço. Ele beijou-a no ombro nu e começou a tirar-lhe o vestido. Igraine encolheu-se e hesitou. Seus olhos encheram-se de lágrimas e ela não pôde falar. Mas Uther, segurando-a pelos ombros, olhou-a nos olhos e perguntou suavemente: Terá sido você tão maltratada assim, meu amor? Deus me castigue se tiver de temer qualquer coisa de mim, agora e sempre. Desejo de todo o coração que nunca tivesse sido mulher de Gorló. Se eu a tivesse conhecido primeiro... Mas enfim, o que está feito é imutável. Juro-lhe, minha rainha, nunca terá o que temer de mim. A luz bruxuleante da lâmpada
Seus olhos pareciam escuros, embora ela soubesse que eram azuis. Igraine, eu tinha certeza, porque de alguma forma acreditava que você devia saber o que sinto. Conheço poucas mulheres como você, que é o meu amor, minha esposa, minha rainha. Juro-lhe pela minha coroa e pela minha virilidade, que será minha rainha e que jamais terei outra mulher ou a deixarei. Pensou, acaso, que eu a estivesse tratando como uma mulher fácil? A voz de Uther tremia e Igraine adivinhava que ele tinha medo, medo de perdê-la. Ao saber que, sentindo medo, também ele era vulnerável, seus receios desapareceram. Abraçou-o e disse claramente: Você é o meu amor, meu senhor e meu rei, e amá-lo-ei enquanto viver e muito depois disso, segundo a vontade de Deus. Desta vez, deixou que ele tirasse a roupa e, nua, entregou-se docilmente aos seus braços. Nunca, nunca havia suposto que podia ser assim. Até aquele momento, apesar de 5 anos de casamento e do nascimento de uma filha, havia sido inocente, virgem, sem experiência. Agora, corpo, mente e coração fundiam-se, fazendo dela e de Uther uma só pessoa, como jamais acontecera com Gorló. Nem mesmo uma criança no ventre materno podia estar tão próxima. Ele deitou-se cansado sobre o ombro de Igraine, com os cabelos louros e grossos arranhando-lhe o seio, e murmurou: Eu a amo, Igraine. Não importa o que venha a acontecer, eu a amo. E se Gorló vier até aqui, eu o matarei antes que ele possa tocá-la novamente. Igraine não queria pensar em Gorló. Acariciando-lhe os cabelos, disse baixinho: Durma, meu amor, durma. Ela, porém, não queria dormir. Mesmo depois que a respiração dele se tornou pesada e lenta, ela ficou acordada, tocando-o gentilmente para não despertá-lo. O peito de Uther era quase tão liso quanto o seu, com uma leve penugem loura, e ela pensara que todos os homens eram pesados e cabeludos. O cheiro de seu corpo era doce, apesar do suor e das secreções do amor. Não se cansaria nunca de acariciá-lo. E ansiando que ele acordasse e a tomasse mais uma vez nos braços, vigiava ciosamente o seu sono cansado. Agora não sentia medo nem vergonha. O que com Gorló fora dever e submissão, tornara-se com ele um prazer quase insuportável, como se tivessem sido reunidas as partes ocultas de seu corpo e sua alma. Por fim, adormeceu um pouco, aconchegada à curva do corpo de Uther. Havia dormido talvez 1 hora, quando subitamente foi acordada por uma agitação no pátio. Sentou-se, jogando para trás o longo cabelo. Uther, sonolento, puxou-a para a cama. Deite-se, meu amor. O amanhecer está longe ainda. Não, disse ela com uma intuição segura. Não podemos ficar deitados agora. Enfiou apressadamente um vestido e um manto leve, atando o cabelo no alto com as mãos trêmulas. A lâmpada apagara-se e ela não conseguia, no escuro, encontrar os grampos. Por fim, colocou um véu sobre os cabelos, enfiou os pés nos sapatos e desceu correndo as escadas. Estava ainda muito escuro para ver claramente. Na grande sala só havia uma pequena luz do fogo permanente, e sentindo um leve movimento no ar, ficou imóvel. Gorló estava ali, de pé, com um grande corte de espada no rosto, olhando para ela, com um sofrimento indizível, um ar acusador e desesperado. Era a mesma visão que tivera antes, o duplo, a sombra do homem condenado a morrer. Ele levantou a mão, e Igraine notou que 3 dedos haviam sido cortados com um anel.
Gorló tinha o rosto muito pálido. Havia sofrimento e amor em seus olhos. Seus lábios mexeram-se, e ela adivinhou que estava dizendo seu nome, embora não ouvisse nada no silêncio gelado à volta deles. Naquele momento, sentiu que também o marido a havia amado, a seu modo áspero, e tudo o que fizera para feri-la fora feito por amor. Sim, por amor a ela rompera com Uther, abrindo mão da honra e de seu ducado. E ela retribuíra esse amor apenas com ódio e impaciência. Só então pôde compreender que seus sentimentos por Uther eram iguais aos de Gorló por ela. Igraine sentiu a garganta apertar-se com angústia e quase gritou o nome dele, quando o ar agitou-se e a sombra desapareceu. Nunca estivera ali na realidade. Naquele momento, o silêncio gelado à sua volta foi quebrado pelos gritos dos homens no pátio. "Abram caminho!" gritavam. "Abram caminho! Luzes! Luzes aqui!" O padre Columba entrou na sala e encostou uma tocha no fogo permanente, acendendo-a. Apressou-se a abrir a porta. "Que barulho é esse?" "O duque está morto, homens da Cornualha!" gritou alguém. "Trazemos o corpo do duque. Abram caminho! Gorló da Cornualha está morto e trazemos seu corpo para ser enterrado." Igraine sentiu o braço de Uther sustentá-la por trás, e sem ele teria caído. O padre Columba protestava aos gritos. "Não! Impossível! O duque chegou ontem à noite com alguns homens e está dormindo lá em cima, no quarto de sua senhora." Não. Era a voz de Merlin, tranquila, mas que ecoava por todo o pátio. Agarrou uma tocha apagada, acendeu-a na que o padre Columba segurava e entregou-a a um dos soldados. "O duque Perjúrio nunca veio a Tintagel como um homem vivo. Vossa Senhora está aqui, com vosso senhor e vosso grande rei Uther Pendragon. E você, padre, vai casá-los hoje." Houve gritos e murmúrios entre os homens, e os servos que haviam acorrido observavam espantados enquanto o caixão grosseiro com as peles de animais costuradas para servirem de liteira era levado para a sala. Igraine recuou ante o rosto e o corpo cobertos. O padre Columba inclinou-se sobre o caixão, descobriu rapidamente o rosto, fez o sinal da cruz e afastou-se novamente. Estava triste e irritado. "É feitiçaria! É bruxaria!" disse e cuspiu, mostrando todos a cruz. "Essa ilusão maligna é obra sua, velho bruxo!" "Não fale assim com meu pai, padre!" gritou Igraine. Merlin levantou a mão. "Não preciso da proteção de ninguém, meu senhor. Não foi feitiçaria. Você viu o que quis ver. Seu senhor voltando para casa. Só que seu senhor não era o perjuro Gorló, que perdeu o direito a Tintagel, mas o verdadeiro grande rei e senhor, que veio tomar o que lhe pertence. Fique no seu sacerdócio, padre. Há necessidade de um funeral, e depois que ele tiver sido realizado, de uma missa nupcial para seu rei e para a senhora quem ele escolheu para a rainha." Igraine estava protegida pelo braço de Uther. Encarou o olhar de desprezo e ressentimento do padre Columba, sabendo que só o medo de Uther impedia que ele a chamasse de meretriz e bruxa. O padre afastou-se e foi ajoelhar-se junto ao corpo de Gorló para rezar. Logo depois, Uther o imitou, o cabelo louro brilhando à luz da tocha. Igraine foi ajoelhar-se ao seu lado. Pobre Gorló, estava morto. Tivera a morte de um traidor e fizera por merecê-la. Ele a amara e estava morto. Sentiu no ombro a mão de alguém que a impediu de ajoelhar-se. Merlin olhou-a nos olhos por um momento e disse suavemente: "Aconteceu, Grainé. Seu destino tal como foi previsto. Que você o enfrente com a coragem que tem."
Junto de Gorló, ela rezou por ele e depois, chorando por si mesma, pelo destino desconhecido que estava agora à sua frente. Teria sido realmente ordenado desde o início do mundo ou provocado pela feitiçaria de Merlin e de Avalon e pela sua própria feitiçaria? Agora Gorló estava morto e, ao olhar para o rosto de Uther, já amado e caro, sabia que dentro em pouco outros chegariam. Ele assumiria as tarefas do seu reino e jamais voltaria a ser totalmente dela, como havia sido nesta noite. Ajoelhada ali, entre o marido morto e o homem a quem amaria durante toda a vida, resistiu à tentação de jogar com o amor que ele lhe tinha, de afastá-lo, como sabia que seria possível, das preocupações do reino e do estado, para que só pensasse nela. Mas Merlin não os havia aproximado para lhe dar prazer. Sabia que se tentasse agir assim, estaria se rebelando contra o próprio destino que os havia aproximado, e com isso o destruiria. Quando o padre Columba mandou os soldados levarem o corpo para a capela, Igraine tocou-lhe o braço. Ele voltou-se impaciente. Senhora? Tenho muito a confessar, padre, antes que meu senhor duque seja enterrado, e antes que eu me case. O senhor pode ouvir-me em confissão? Ele a olhou de sobrancelhas franzidas, surpreso. Por fim disse: Ao amanhecer, senhora. E afastou-se. Merlin seguiu-a com um olhar, e quando ela se aproximou novamente dele, olhou-o no rosto e disse: Seja testemunha, meu pai, de que a partir deste momento nunca mais praticarei feitiçarias. Que seja feita a vontade de Deus. Merlin voltou-se com ternura para o rosto marcado da moça. Sua voz foi mais suave do que nunca. Você acha que nossa feitiçaria pode fazer coisas além da vontade de Deus, minha filha? Reunindo pouco autocontrole que ainda lhe restava, pois se não o fizesse, estava certa de que choraria como uma criança na frente de todos aqueles homens, Igraine murmurou: Vou subir e vestir-me, meu pai, para tornar-me apresentável. Você deve saudar o dia da maneira que convém a uma rainha, filha. Rainha. A palavra provocou-lhe um estremecimento. Fora para isso que havia feito tudo aquilo. Fora para isso que nascera. Subiu as escadas lentamente. Tinha de acordar Morgana e comunicar-lhe que seu pai estava morto. Felizmente, ela era pequena demais para lembrar-se dele e sofrer. E quando chamava as criadas e ordenava que lhe trouxessem suas melhores roupas e joias e a penteassem, colocou as mãos pensativamente sobre o ventre. De alguma forma, com o último toque de magia, antes que ela renunciasse para sempre, sabia que naquela noite, quando haviam sido apenas amantes e não rei e rainha, concebera o filho de Uther, e ficou imaginando se Merlin saberia disso. Morgana fala. Creio que minhas primeiras recordações vêm do casamento de minha mãe com Uther Pendragon. Pouco me lembro de meu pai. Quando era menina e me sentia infeliz, parecia recordar-me dele, um homem corpulento com barba e cabelos escuros. Lembro-me de que eu brincava com uma corrente que ele trazia ao pescoço. Recordo-me de que, já adolescente, quando me sentia triste ao ser censurada por minha mãe ou meus mestres, ou quando Uther, raramente, tomava conhecimento de minha existência para algum comentário negativo, costumava consolar-me pensando que, se meu pai estivesse vivo, ele me amaria e me faria sentar em seus joelhos, dando-me coisas bonitas. Hoje, que sou mais velha e compreendo que tipo de homem era, creio que mais provavelmente teria me colocado num convento, tão logo eu tivesse um irmão, e nunca mais pensaria em mim. Uther foi sempre gentil comigo,
mas simplesmente não se interessava por uma filha. Minha mãe era dona de seu coração, tal como ele era do dela, e eu me ressentia disso, do fato de ter perdido minha mãe para esse homem, grande, louro e desajeitado. Quando Uther estava fora em guerras, e houve guerras durante quase todo o tempo em que fui jovem, minha mãe voltava suas atenções para mim e me mimava, ensinando-me a fiar com suas próprias mãos e a tecer em cores. Mas quando os homens de Uther eram avistados, eu era reconduzida aos meus aposentos e esquecida, até que ele partisse novamente. Não é de surpreender que eu o odiasse e tivesse grande aversão pelo estandarte do dragão conduzido por qualquer cavaleiro que se aproximava de Tintagel. Quando meu irmão nasceu, a situação agravou-se. Ali estava aquela coisinha chorona, cor-de-rosa e branca no seio de minha mãe. E o que era pior, ela esperava que eu dedicasse a ele um amor igual ao seu. É seu irmãozinho, dizia. Cuide bem dele, Morgana, e ame-o. Amá-lo? Eu o odiava de todo o coração, pois agora, quando me aproximava dela, Igraine afastava-me, dizendo que eu já estava muito crescida para ficar sentada em seu colo, grande demais para levar minhas fitas para que ela as atasse, grande demais para deitar a cabeça em seus joelhos e ser consolada. Eu lhe teria dado beliscões se não soubesse que isso provocaria a ira de minha mãe e, de qualquer modo, às vezes, eu concluía que ela me detestava. Uther dava grande importância ao meu irmão. Creio, porém, que ele sempre acalentou o desejo de ter um outro filho. Nunca me disseram, mas eu sabia. Talvez tenha ouvido as mulheres conversarem. Talvez já tivesse, naquela época, o dom da visão em proporções muito maiores do que eu mesma percebia. Que Uther deitara-se pela primeira vez com minha mãe quando ela ainda estava casada com meu pai, e muita gente desconfiava que esse menino não era filho dele, mas do Duque da Cornualha. Como podiam pensar isso é coisa que não compreendo, pois Gorló, pelo que diziam, era moreno e aquilino, e meu irmão tinha, como Uther, cabelos louros e olhos cinzentos. Mesmo enquanto viveu meu irmão, que foi coroado rei com o nome de Arthur, ouvi todas as espécies de histórias sobre esse nome, até mesmo que vinha de Art-Uther, o urso de Uther. Mas isso não é verdade. Quando ainda bebê era chamado de Gideon, o brilhante, devido ao seu cabelo louro, o mesmo nome que seu filho usou mais tarde. Mas essa é outra história. Os fatos são simples. Quando Gwydion tinha 6 anos, mandaram-no para ser criado por Ectório, um dos vassalos de Uther no norte, próximo de Ebóraco. E ele concluiu que o menino devia ser batizado como cristão. Por isso recebeu o nome de Arthur. Desde seu nascimento até os 6 anos, estava sempre atrás de mim. Tão logo foi desmamado, minha mãe colocou-o sob os meus cuidados, recomendando: é seu irmãozinho e você deve amá-lo e cuidar dele. Eu teria matado aquela coisa chorona tirando ao mar, do alto dos rochedos, e corrido para minha mãe pedindo-lhe que fosse totalmente minha outra vez, se não soubesse que ela se preocupava muito com o que acontecia à criança. Certa vez, quando Uther chegou e ela envergou seu melhor vestido, como sempre fazia, e enfeitou-se com seus colares de âmbar e pedra da lua, deu-me um beijo indiferente e outro em meu irmão, pronta para descer correndo ao encontro do marido. Olhei suas faces avermelhadas, a cor acentuada pela pintura. Notei a respiração apressada com o prazer da chegada de seu homem, e tive ódio dela, de Uther e de meu irmão. E enquanto eu ficava chorando no alto da escada, esperando que a ama viesse buscar-nos, Arthur arrastou-se atrás dela, gritando: Mamãe! Mal sabia falar então, e caiu, cortando o queixo na escada. Gritei por Igraine, mas ela já ia ao encontro do rei, e de longe gritou-me com raiva: Morgana, eu lhe recomendei que cuidasse do menino. E saiu correndo. Ele berrava, e eu,
Pegando-o no colo, limpei-lhe o queixo com o meu véu. Cortara o lábio nos dentes. Creio que tinha, então, uns 8 ou 10, e continuou gritando e chamando minha mãe, que não veio. Sentei-me no degrau, aninhando-o, e Arthur, envolvendo-me o pescoço com os bracinhos, enterrou a cabeça em meu peito e soluçou até dormir. Ele me pesava no colo. Seu cabelo era macio e úmido. Estava úmido também em outro lugar, mas não me importei muito. Pela maneira como se agarrava a mim, compreendi que, em seu sonho, havia esquecido que não estava nos braços da mãe. Pensei, Igraine esqueceu-se de nós dois, abandonando-o como me abandonou. Agora, creio que tenho de ser sua mãe. Por isso, embalei-o um pouco, e quando acordou, segurou-se ao meu pescoço para ser levado e o pendurei no quadril, como havia visto a ama fazer. Não chore, disse-lhe. Vou levar você para a ama. Mamãe, choramingou ele. A mamãe não está. Ela foi receber o rei. Mas vou tomar conta de você, irmãozinho. E segurando sua pequenina mão, compreendi o que Graine queria dizer. Eu era uma menina muito grande para chamar pela mãe, agora, porque tinha uma criança para cuidar. Eu devia, então, ter uns 7 anos de idade. Quando a irmã de minha mãe, Morgause, se casou com o rei Lot de Orkney, só tomei conhecimento do fato porque ganhei meu primeiro vestido de mocinha e um colar de âmbar com prata. Eu gostava de Morgause, pois tinha tempo para mim quando minha mãe estava ocupada com outras coisas, e contava-me histórias sobre meu pai. Depois da morte dele, creio que Graine jamais voltou a mencionar-lhe o nome. Mas embora a amasse, tinha também um pouco de medo dela, porque às vezes me beliscava e puxava meu cabelo, chamando-me de menina enjoada. Foi quem primeiro me fez a zombaria que então me provocou um pranto doloroso, embora hoje me orgulhe de ser chamada assim. Você vem do povo das fadas. Por que não pinta o rosto de azul e usa a pele morgana das fadas? Eu sabia pouco sobre as razões do casamento, porque Morgause devia casar-se ainda tão jovem. Sabia que minha mãe estava satisfeita porque ela se casava e ia embora, pois imaginava que Morgause andava deitando olhares para Uther. Talvez não soubesse que a irmã olhava com desejo para qualquer homem que se aproximasse dela. Era uma cadela no cio, embora eu acredite que procedia assim porque ninguém lhe dava importância. No casamento, com meu vestido novo, ouvi louvarem a sorte de Uther de fazer as pazes com Lot de Orkney e até mesmo dar-lhe a cunhada em casamento. Lot pareceu-me encantador, e creio que só Uther era imune a esse encanto. Morgause parecia amá-lo, ou talvez tenha achado apenas que era conveniente agir como se o amasse. Foi nessa ocasião, creio, que tive o primeiro encontro com a senhora de Avalon. Como Morgause, ela era minha tia, irmã de minha mãe, e descendia também do povo antigo. Pequena, morena e brilhante, com fitas vermelhas atadas no cabelo negro. Não era jovem, mesmo então, mas pareceu-me bela, como sempre me pareceria, e sua voz era cheia e suave. O que mais me agradava nela era o fato de me falar sempre como se eu fosse da sua idade, e não da maneira falsa como a maioria dos adultos se dirige às crianças. Cheguei ao salão um pouco atrasada, pois a ama não tinha conseguido atar as fitas em meu cabelo, e por fim tive eu mesma de fazê-lo. Sempre fui habilidosa e capaz de executar bem e rapidamente coisas que os adultos só a custo conseguiam. Eu já sabia fiar tão bem quanto minha mãe, e melhor do que Morgause. Estava muito orgulhosa em meu vestido de açafrão com a barra enfeitada de fitas e ouro, e com um colar de âmbar em lugar dos corais, que já não eram próprios para minha idade. Mas não havia um lugar na mesa, e contornei-a decepcionada, sabendo que a qualquer momento minha mãe
ou me mandaria para uma das mesas menores, ou chamaria a ama para levar-me, ou chamaria a atenção para mim, mandando que um criado trouxesse uma cadeira. E embora na Cornualha eu fosse uma princesa, na corte de Uther, em Carleon, eu era apenas a filha da rainha com um homem que traíra o grande rei. Foi então que vi uma mulher pequena, morena, tão pequena, na verdade, que a princípio pensei ser uma menina um pouco mais velha do que eu, sentada num banco com uma almofada bordada. Ela estendeu os braços e chamou-me. Venha cá, Morgana. Você se lembra de mim? Não me lembrava, mas olhei para o rosto moreno e brilhante e senti como se a conhecesse desde o início dos tempos. Fiquei indecisa, pois tinha medo que ela me convidasse a sentar em seu colo como se eu fosse uma criancinha, mas em lugar disso ela sorriu e afastou-se para um dos lados do banco. Percebi imediatamente que não era uma menina, mas uma senhora. Nós não somos muito grandes. Creio que este banco dá para nós duas, pois foi feito para gente maior. Gostei dela desde aquele momento, a ponto de experimentar por vezes um sentimento de culpa, uma vez que o padre Columba, confessor de minha mãe, recomendou que eu devia honrar minha mãe e meu pai acima de todos os outros. Sentei-me, portanto, ao lado de Viviane durante o banquete de casamento, e fiquei sabendo que ela havia sido como mãe para minha tia. A mãe delas morrera ao dar à luz Morgause, e Viviane amamentou-a como se fosse sua própria filha. Isso me deixou fascinada porque eu me irritava quando Igraine não permitiu que meu irmão fosse amamentado por uma ama. Uther achava que isso não era compatível com uma rainha, e eu concordei com ele. Não gostava de ver Gwydion no peito de Igraine. Creio que, na verdade, sentia ciúmes, embora tivesse vergonha de admiti-lo. Então sua mãe, e de Igraine, era uma rainha? Foi a pergunta que fiz, pois Viviane estava tão ricamente vestida quanto Igraine ou qualquer das rainhas do norte. Não, Morgana, ela não era rainha, mas uma grande sacerdotisa, a Senhora do Lago, e eu sou a Senhora de Avalon, substituindo-a. Algum dia você talvez venha a ser também uma sacerdotisa, pois tenho velho sangue, e talvez seja dotada com o dom da visão. O que é a visão? Ela franziu a testa. Igraine não lhe disse? Diga-me uma coisa, Morgana. Você às vezes vê coisas que as outras pessoas não podem ver? Constantemente. Respondi, compreendendo que aquela mulher percebia tudo a meu respeito. Mas o padre Columba diz que isso é obra do diabo, e mamãe afirma que eu devia ficar calada e não falar disso com ninguém, nem mesmo com ela, porque tais coisas não são adequadas a uma corte cristã, e que se Uther souber, me mandará para um convento. Não quero ir para um convento vestir roupas pretas e nunca mais rir. Viviane pronunciou uma palavra pela qual a ama me lavara a boca com o sabão grosseiro da cozinha, usado para esfregar o chão. Ouça, Morgana, sua mãe tem razão. Você não deve falar nunca dessas coisas com o padre Columba. Mas Deus se zangará se eu mentir ao padre. Ela repetiu a palavra feia. Ouça, minha querida. O padre ficará aborrecido se você mentir para ele, e lhe dirá que é Deus quem está zangado. Mas o grande Criador tem mais o que fazer do que aborrecer-se com as crianças. E isso é uma questão que diz respeito à sua própria consciência. Acredite em mim, Morgana. Não diga ao padre Columba mais do que for preciso, mas sempre acredite no que a visão lhe disser, pois ela lhe vem diretamente da deusa. A deusa é a mesma coisa que a Virgem Maria, Mãe de Deus? Ela franziu a testa. Todos os deuses são um só, e todas as deusas também são uma só deusa. A grande deusa não ficará zangada se você a chamar pelo nome de Maria, que foi boa e amou a humanidade.
Ouça, minha querida, isso não é conversa para uma festa, mas juro-lhe que você nunca irá para um convento. Enquanto eu for viva, não importa o que Uther disser. Agora que eu sei que você tem a visão, moverei céus e terra se necessário para levá-la para Avalon. Isso fica sendo um segredo entre nós, está bem, Morgana? Promete? Prometo sim, respondi e ela beijou-me o rosto. Ouça, os arpistas já estão começando a tocar para as danças. Não acha que Morgause está bonita com seu vestido azul? Fim do capítulo 8. Gente, cada capítulo é 1 hora de leitura. Ou quase. Então Igraine e Uther finalmente estão juntos. Nossa, e agora, hein, gente? Morgana, Gwydion, Arthur, Morgause e Lot. Nossa, quanta coisa aconteceu nesse capítulo, hein? Meus amores, muito obrigada por estarem aqui comigo em mais uma leitura. Até amanhã em Dil e Um Gato Entre Livros, ou até semana que vem em Ramsés, a Batalha de Kadesh, ou nas Brumas de Avalon. Um ótimo feriado para vocês, um ótimo final de semana para vocês. Até a semana que vem. Tchau!